Eu dei o título desse texto de Uma Boa Aparência. Dessa pregação é Uma Boa Aparência. Hoje, eu diria, e eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque todos nós temos um pouco de vaidade, de querer se cuidar, de querer ter uma boa aparência. E todos nós, de alguma forma, buscamos, de alguma maneira, a se apresentar com uma boa aparência. Talvez um ou outro esteja vivendo um tempo que não se importa muito com isso, mas a grande maioria se preocupa com a aparência. E o que dizer das mulheres, que elas têm essa preocupação ainda um pouco mais viva dentro delas, elas se preocupam muito. E a indústria cosmética, ela fatura bilhões, prometendo produtos que vão fazer alguns milagres, né? Vão tirar estrias, vão tirar algumas coisas. E as mulheres, quando elas descobrem, ou vem um influencer, alguém, falando, não, isso aí realmente é efetivo, ela vai investir dinheiro, e não importa quanto dinheiro, se ela tiver, ela vai investir, porque ela quer ter uma boa aparência. E a pergunta é, para que a gente quer ter uma boa aparência? Muitas pessoas podem dizer, não, eu quero ter uma boa aparência para mim mesmo. Mas a verdade é que a gente se preocupa em ter uma boa aparência para as pessoas com que nós nos relacionamos. A namorada quer ter uma boa aparência para o namorado, o cônjuge, vice-versa. E nós, né, quando você vai encontrar com alguém, né, os mais jovens, ainda que estão procurando um bom encontro, né, você vai, né, colocar lá uma hype, você vai vestir a sua melhor roupa, um bom perfume, e você vai ter uma boa aparência. Por quê? Porque você quer impressionar alguém com uma boa aparência. E tudo bem com isso. Não há problema algum em ter uma boa aparência, em buscar uma boa aparência. E para reforçar a minha palavra e a minha argumentação, quem vai na academia, vai para quê? Qual a finalidade de você ir na academia? Você vai, um dos motivos é para ter uma saúde, e o segundo motivo é para, de alguma forma, modelar o seu corpo para apresentar uma boa aparência. Alguns estão mais voltados para a saúde, né? Quando você já está mais velho, não é tanta aparência, né? É mais a questão da saúde mesmo, de você, né? Eu lembro que eu conversei com o pastor Léo, ele estava falando que depois dos 40, depois dos 50, a gente começa a perder massa muscular, e é importante você estar na academia. Depois dos 50, pastor Léo? Depois dos 40 começa uma curva, né? E você começa a perder massa muscular, então você precisa passar por treinamento. Então nós vamos à academia porque queremos melhorar, né? Os mais jovens querem modelar o seu corpo, né? Os homens querem se apresentar. Eu me lembro que com 17 anos eu treinava, e treinava muito, né? Com 17 anos, e eu tinha realmente, até hoje eu carrego um pouco daquilo que eu treinei. Com os meus 17, 18 anos, eu fazia academia. E eu fazia porque você quer impressionar alguém. Você quer ter uma boa aparência, você quer impressionar uma garota, ou você quer impressionar as pessoas. Então, tudo bem em a gente ter uma boa aparência. Então, por que você vai no cabeleireiro? Me ajuda aí. Por que você vai procurar produtos estéticos? Por que você vai no cabeleireiro? Fala para mim. Para ficar bonito, ou para ficar bonita, né? Você mete uma chapinha, coloca um negócio, para ficar o quê? Bonita. Agora, o que a gente precisa entender é qual a motivação que nos traz até a igreja. E tudo bem se você veio aqui porque precisa de um milagre, precisa de uma bênção, eu não vou desistir. Então, se você precisa de algo, tudo bem, mas a nossa melhor motivação, e a gente precisa compreender e crescer nesse nível de estatura para entender que nós vamos à igreja para que possamos ter uma boa aparência naquilo que as pessoas não veem, que é o nosso caráter. É trabalhar no nível interior, crescer no nível interior, para que o exterior seja, né, um resultado de nossa aparência interior. Então, há uma aparência interior que as pessoas não conseguem ver. Mas Deus, Ele é onisciente,
Ele tudo vê. Ele te conhece por dentro, sabe que muitas vezes nós estamos com uma aparência, às vezes boa e às vezes até ruim. Mas se alguém, se existe um Deus, se existe um Deus, não, ele existe, que te conhece, é o nosso Deus e ele conhece o nosso caráter. Então, se nós vamos à academia, treinamos fisicamente, nós vamos ao salão de beleza para cuidar da nossa aparência, então nós temos que ter a convicção de que nós viemos até a casa de Deus para cuidar e transformar daquilo que não se vê, mas o nosso caráter precisa ser construído e desenvolvido e limpo a partir de uma intencionalidade, ou seja, eu preciso ser intencional em cuidar do meu caráter. Veja, aqui, todos nós podemos ter uma boa aparência. De repente você é um cara que pula, que canta, que adora, que ora em línguas, que faz as pessoas olham para você e falam, uau, lá vai uma mulher ou um homem de Deus. Só que eu preciso entender que aquilo que impressiona as pessoas não impressiona Deus. Nunca foi sobre o exterior ou sobre uma boa aparência exterior. Sempre foi, na medida que eu me relaciono com Deus, é o nosso interior transformando dia a dia, de glória em glória, até que nós reflitamos, voltando na quinta-feira retrasada, a glória de Deus. Tudo bem? Vocês estão aí? Bom, falaram que nossa igreja é uma igreja coaching. E eu falei assim, tudo bem, se for uma igreja coaching, se for coaching é confrontar caráter, bem-vindo ao aspecto que você está na igreja certa. Então, Jesus vai olhar para os fariseus e os doutores da lei. E o que me impressiona é que parece que só os fariseus e os doutores da lei aparentavam uma coisa, mas não era aquilo que aparentavam. Acho que ficou para lá. Hoje não acontece isso. Acho que ficou há 2000 anos atrás. Sim ou não? Não. Então, nós temos que ter essa preocupação. Às vezes você olha para um homem como Pedro, explosivo, mas dentro dele há um grande caráter. Se não for assim, Jesus não teria escolhido. Houve um momento na vida de Pedro que todos nós o julgaríamos como alguém que não se controla emocionalmente, alguém que não tem controle de si próprio. Ele pega uma faca que ele andava armado e corta a cabeça do soldado Malcolm. Jesus falou para ele, sem caráter. Jesus falou, Pedro, quem fere com a espada será ferido. Jesus confronta Pedro. Então, se fosse nós, talvez não desistíssemos de Pedro. Talvez um de nós falasse, não vou andar com ele, que ele é violento, ele anda armado. Certo? Mas o que Jesus fez quando ele morreu? Ele ressuscitou? E o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Voltou atrás de Pedro. Porque Deus nos ama do jeito que nós somos. Mas Ele vai insistir em nos transformar parecido com o seu Filho Jesus. Ele volta atrás de Pedro, alguém que aos nossos olhos é intempestivo, não tem controle emocional, talvez colérico, a interpretação é temperamental que você quiser dar. Você pode falar que Pedro era colérico, que Pedro era isso, que Pedro era aquilo, mas Jesus foi atrás dele, foi ou não? Sim ou não? Foi ou não foi? Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de nós, enquanto o nosso caráter não seja forçado, até que chegamos à perfeição e à estatura de varão perfeito. Tudo bem, vocês estão aqui? Tem uma boa notícia para você. Jesus não desiste de nós, mesmo quando falhamos em nosso caráter. Mas o grande problema é que falhar em nosso caráter não é desculpa para andarmos sob um caráter que gere o hipócritas. O hipócrites. O que é o hipócrites? É ser ator. É alguém que está passando uma imagem de que ele é espiritual, quando na verdade, exteriormente, ele é conhecido como talvez uma boa estatura, talvez uma boa aparência,
mas interiormente ele precisa ser confrontado. Eu separei aqui 2 pontos importantes nessa palavra, e eu queria compartilhar esses 2 pontos, porque Jesus vai confrontar os fariseus e os mestres da lei. Não era qualquer um, gente. Eram os mestres da lei. Vou deixar. Diga, mestres da lei. Eles conheciam a lei, eles eram mestres. Mas isso não impediu que Jesus os confrontasse. E Jesus foi duro. Se uma pessoa olhar para você e chamar você 3 vezes de hipócrita, você vai olhar com ela com carinho? Você vai achar tudo bem? Ah, mas era Jesus. Jesus foi duro com eles. Ah, mas Jesus falava manso. Não sei. Acho que sim. Acho que Jesus tinha a medida certa para falar. Mas falava duramente. Uma vez Jesus pegou o chicote e meteu o chicote. Né? A maioria sabe aqui, como pastor e líder, que eu tenho uma visão que daqui do Tapume para cá, nós não permitimos nenhum nível de comércio. Então você quer vender qualquer coisa, é do lounge para lá fora, porque essa é a visão de Jesus. Afinal de contas, nós estamos pregando Cristo, pelo menos querendo parecer com Ele. Vamos lá. Os 2 pontos são, e isso está registrado claramente, quando o profeta Samuel vai até a casa do pai de Davi, agora me deu um branco no nome dele, Jessé, eu acho. Né? Vamos lá. 2 pontos que eu achei super interessante a gente compartilhar. Primeiro, o que Deus valoriza não é medido pelo que os outros veem. Dá para repetir comigo? Diga, o que Deus valoriza não é medido pelo que os outros veem. Quem entendeu o que essa palavra está querendo dizer? Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, 1 Reis, acho que 17, 1 Samuel 16:7, essa frase foi Deus ministrando com o profeta Samuel, porque ele olha para Eliabe, eu acredito que foi Eliabe, mas um dos filhos de Jessé, e diz, certamente eu estou, olha a estatura, a beleza, o cara devia ser forte, devia malhar, devia ser bom. Aí ele olhou e falou, certamente eu estou, coloca para mim aí, 1 Samuel 16:7, é isso? 16:6, tudo bem. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, não, é 16:7, bota lá o 7. Senhor, contudo disse, Deus falando, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. Obrigado, Samuel. Norberto, você tentou me ajudar, mas era aqui que eu queria chegar. A palavra de Deus é, eu não olho para a aparência. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, o que impressiona as pessoas não impressiona Deus. Tudo bem? Pode até acontecer, mas não é impressionando pessoas que você vai avançar. É amando pessoas e procurando ser discípulo. Tá? E eu vou aqui ministrar. Nós podemos hoje não ser uma igreja que discipula tanto. Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui e fique bem registrado que eu vou ensinar. O que passar disso não provém da visão do seu líder. Discipulado, nós não escolhemos. Jesus olhou para Pedro e falou, vem, segue-me. Mateus, vem, segue-me. A palavra de Deus em João 14:16, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, discipulado não é, o que você acha? Imagine Jesus assim, Pedro, quero te discipular. E aí, tá afim? Mateus, eu quero te discipular, vem, segue-me. Mas você quer mesmo? Não tem essa. Discipulado. Se você se coloca debaixo de um pastor de uma igreja, a primeira coisa que você precisa entender, você tem que estar debaixo do discipulado do seu líder. Primeira coisa. Se você tem um líder de célula, está debaixo do líder de célula. O líder de célula não conseguiu, não pode. Vem, pode me ligar, me chamar no WhatsApp e marcar o discipulado.
minha agenda não é tão simples assim, mas eu com certeza vou atender. Então, primeiro ponto, discipulado você não escolhe. Não foi assim, Jesus não negociou. Ai, se você quiser. Então, qualquer ensino fora disso não está debaixo do meu cajado. Amém? Isso é um ponto, não era sobre isso, mas é só para ajustar aqui. Então, o discipulado é alguém que se coloca embaixo de alguém para falar. Eu quero. É claro que, se nós olharmos para hoje, é muito melhor você discipular alguém que esteja de acordo em ser discipulado. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa é querer ser discipulado. Porque para ser discipulado, você precisa querer ser discipulado. Se você não quer, vai ficar difícil. Eu sempre ensino, estou ensinando aos jovens, é minha responsabilidade, de 2 modos de discipulado, passivo e ativo. O passivo é quando muitas vezes a pessoa ali, né, te procura. Então, passivamente ela te procura e você vai ministrar o coração dela. Mas o ativo é você vê uma necessidade da pessoa. Pastor Adilson, por favor, quero marcar com você essa semana. Você tem uma agenda aí? Tenho, bispo. Aí você vai ajudar essa pessoa, vai confrontar ela, vai tomar um café com ela, vai almoçar com ela. É um discipulado ativo. Você intencionalmente procurou a pessoa, porque você viu uma necessidade nela. Talvez você percebeu algo que ela não percebeu. E Jesus aqui, discipulando os mestres da lei e fariseus, ele disse: seus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas o copo está sujo. Limpa primeiro o interior. Todo cristão devia se preocupar primeiramente com o interior. Todo homem e mulher de Deus devia se preocupar primeiramente em andar em santidade e se preocupar com o interior. Isso é uma grande verdade e a gente precisa administrar isso intencionalmente. Não adianta a gente aparecer orando em língua, sapateando, é um monte de coisa. Só que o nosso testemunho não condiz com aquilo que nós aparecemos ter. Né, eu estava discutindo, até falando com uma pessoa, né? Eu prefiro um Pedro, que é duro, verdadeiro, pode ser até um cara meio ruimzão que fala a verdade, do que aquele mansinho que passa a mão no seu ombro e fala: estamos juntos com você. Porque quem está junto não precisa lembrar. Então, eu tenho muita preocupação com uma pessoa que vem no meu ombro. Não faça isso que eu vou ficar olhando para você. Ai, pastor, eu estou junto. Só sai daqui quando Deus me levar. Falei: ai, que ruim, né? Você está aqui por causa de mim? Você deveria estar aqui por causa de Deus. E tudo bem com isso. O que vai fazer? Você precisa estar aqui para confrontar o seu caráter, para melhorar por dentro, para crescer por dentro. Na medida que você cresce por dentro, o resultado vai ser, com certeza, lá fora as pessoas vão olhar que houve um crescimento de você. Porque, amado, uma casa quando é construída, ela vai sendo construída por, né, primeiro pavimento, segundo pavimento. As pessoas não viram nada, olharam a fundação, não viram nada. Daqui a pouco tem 3 pavimentos, aí você não vê nada, está vendo por nada, aí já vem reboco, já vem... Daqui a pouco a casa está pronta e a coisa aconteceu. Jesus está transformando o nosso caráter dia após dia. E nós precisamos crescer por dentro. Diga ao teu irmão: cresça por dentro. Eu não vejo, mas eu já, de vez em quando eu lavo a louça, né? E a coisa está meio complicada. Eu comprei uma lava-louça em casa, mas eu lavo a louça de vez em quando. A bispa lava a louça, a Índia também lava a louça, mas às vezes não dá conta, né? A gente trabalha fora e tal. E aí eu pego o copo, aquela bucha, e lavo por dentro o copo. Por quê? Porque o copo pode estar limpo por fora, mas não é sobre exterior. Diga ao teu irmão: não é sobre impressão, boa aparência exterior. Ah, bispo, então eu não vou me cuidar. Não, eu não estou dizendo, você precisa se cuidar. E, né, os casados aqui devem realmente... A esposa, quando for, né, dormir com o marido, né, capricha, né? Coloca aquela roupa, né? Coloca aquela fantasia de oncinha, qualquer coisa assim. Aí o cara pega a espingarda e vai. O problema não é esse. O problema é a mulher que vai dormir com a camisa do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, né?
Não sei, não acontece lá em casa não, mas eu sei que acontece em alguns lugares, né? Hoje estou com preguiça de tomar banho, está muito frio. E o resultado não é bom, diga misericórdia. Então nós temos que preocupar com o exterior, sim. O que nós não podemos é negligenciar o interior. Essa não é a chamada de um homem e de uma mulher que caminha sob o pilar da fé. Independente da igreja que você faz parte, ou se você é membro da Mais Fé ou não é, nós precisamos cuidar do nosso interior. Tudo bem? Outra coisa, o segundo ponto, que eu já estou caminhando para o final, né? 2 Coríntios 4,16, abre lá para mim. Precisamos dar a mesma atenção que nós demos para o nosso exterior, para o nosso interior. Precisamos validar o cuidado com o nosso interior. Sabe por quê, irmão? Porque quando o nosso interior não está legal, evidentemente que as pessoas vão começar a perceber que a gente não está legal. Mas quando o nosso interior for revestido naquele que precisa ser revestido, ainda que o exterior não esteja legal, todavia o homem interior é renovado em Cristo Jesus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É coisa que não se vê, crescer por dentro. Ano passado foi um ano de construir. Ano passado foi um ano de criar pilares, de criar fundação. Esse ano já é um ano de avançar. Nós estamos avançando na construção. Talvez não estamos ainda no acabamento, mas nós estamos avançando. Foi por isso que Jesus repreende severamente. E aqui, alguns ensinos importantes. Primeiro, Jesus falou para ele: os seus hipócritas, vocês coam um mosquito. Ele fala, se vocês coam um mosquito, vamos lá no texto, por favor. E engolem um camelo, acho que é isso. Vocês estão preocupados com um detalhe pequeno e tanta coisa grande acontecendo, vocês não estão... É o que Jesus quis dizer para eles. Vocês estão preocupados com um mosquito, que é um detalhe pequeno, do que engolir um camelo, que é uma coisa grande, quando coisas grandes estão aí dentro de nós e elas precisam ser removidas. A outra coisa que Jesus fala para ele: seus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado, irmãos, já fala, ele foi caiado, ele foi pintado com cal. O que eles faziam no sepulcro? Eles pintavam o sepulcro com cal, que é para ficar mais barato, né? Bem pintadinho, bem bonitinho. Aí você olhava o sepulcro, nossa, está novinho. Só que dentro havia impureza e resto de corpos. Sepulcro caiado é aquilo que muitas vezes a pessoa aparece. E a gente tem que tomar cuidado com as vozes que a gente está ouvindo. Tem gente que ela não está contente, cada hora ela está ouvindo uma voz. Aí qual é o problema? Você não sabe para onde ir. A voz que nos faz avançar é a voz de Jesus, e a gente está muito preocupado em ouvir muitas vozes. A gente precisa tomar cuidado, cada hora a gente está ouvindo uma voz. Né? Hoje eu ouço o Luciano Subirá. Aí no outro dia eu ouço, sei lá, vamos lá, o pastor do Mevan lá, como é que chama? Que eu ouço de vez em quando. Luiz Hermínio. Aí no outro dia eu ouço, né, o pastorzão. Aí no outro dia diz a misericórdia. Então, o problema é que a gente está ouvindo muitas vozes, está esquecendo que a melhor voz está aqui, ó. É mais fácil ficar ouvindo influência, ficar ouvindo voz de todo quanto é lado, pulando de igreja em igreja. Mas entra aqui e ouva a voz do Senhor, porque essa é uma fonte que vai limpar o seu interior. Você nem sabe. Eu tenho muito cuidado com as pessoas que eu ouço, porque eu sei de mim. Eu posso falar que eu sou uma pessoa falha, preciso de muita correção, de muita pureza, de muita limpeza. O que muitas vezes eu tomo cuidado com o que as pessoas estão soltando aí na internet, porque é muita gente falando de algo que não vive. Tem gente querendo falar de discipulado que ela mesma não vive. Tem gente querendo falar de fé e ela mesma não tem. Então fala uma coisa que ela mesma não tem. Ela não vive. Jesus, por que o ensino de Jesus tinha eficácia? Porque ele era empírico. Ele tinha autoridade naquilo que ensinava.
Então nós não podemos querer ensinar aquilo que empiricamente nós não temos a experiência de fazer. Nós não vivemos. Por isso que essa palavra de quinta-feira tem sido uma palavra de confrontadora. Por quê? Porque o confronto ele é amargo às vezes na boca, mas ele gera frutos. Ninguém foi chamado de hipócrita aqui, né? Mas Jesus 3 vezes chamou aqueles homens de hipócritas. Eu quero dizer para você que, como pastor, minha preocupação de ensinar você é que, primeiro, a gente precisa entender que a mesma preocupação que nós temos com a boa aparência, e a gente precisa ter, é ter uma boa aparência interior, porque é o que vale diante de Deus. O que adianta ser aprovado? Olha para a pessoa que está do lado, diga, o que adianta ser aprovado por homens e ser rejeitado por Deus? Tem muita gente aprovado por homens e rejeitado por Deus. Porque por dentro é como um sepulcro caiado. Por fora, bela viola, mas por dentro... É duro ouvir essas palavras, mas essas palavras têm que gerar confronto em nós. E tem que gerar intencional uma cura. Há uma classe de pessoas julgadoras dos seus comportamentos. Né? Já percebeu? Se você não ri, é porque você não ri. Se você está bravo, é porque você está bravo. Se você não quer falar sobre o assunto, é porque você não quer falar. Irmãos, deixa a pessoa tratar o interior dela, ser renovada. Ora por ela, ao invés de criticar. Nós somos cristãos. Jesus não desistiu. Sabe por quê? Aí veio o Bambambam, que ele acha que o dízimo dele é o melhor. Então eu vou trazer o meu dízimo aqui, é o meu dizimão. Eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, você está errado. Não existe dizimão nem diziminho. Se você quer ser fiel ao Senhor, você vai dar 10% de R$10 ou 10% de 1 milhão. Mas Jesus confrontou, e eu quero confrontar como pastor a nossa igreja. Não adianta você trazer o dízimo aqui e odiar o seu irmão, não ser justo nos seus negócios e não ter fidelidade a Deus. Ah, mas eu preciso. Amém. A bênção do Senhor está sobre todos aqueles que querem ser fiéis. Malaquias 3 é uma promessa. Mas vou te mostrar algo 19. Eu, como pastor, tenho que ensinar vocês. Olha aqui, quem é que precisa do dízimo? É Deus ou a gente? Quem é que precisa de uma oferta? Ponha lá no 23, 19. Jesus está falando com os fariseus. Eu não ia falar sobre isso, mas eu tenho que ensinar. A minha responsabilidade. Depois quem vai dar conta lá no céu das ovelhas sou eu. Não é alguém que eu coloquei como líder. É eu. É o pastor que vai dar conta das ovelhas. Sim ou não? É verdade ou não que eu estou falando? Então vamos lá. Coloca lá no 23, 19. Tem alguém aí? Dê graça para mim, irmão. Não estou muito paciente, não. 23, 19. Mateus 23, 19. Por isso que eu preciso orar, buscar a Deus, para que o meu interior se reflita no meu exterior. Mas nem tudo que parece é. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Pergunta para a pessoa, só diga, o que é mais importante, a sua oferta ou o altar que santifica? Deixa eu falar uma coisa para você, que tem gente que não entendeu, está 20 anos, 10 anos, 30 anos na igreja, e não entendeu. O que santifica a oferta não é o tamanho da sua oferta, pequeno ou grande, ou é o dízimo. O que santifica é o altar. O seu dinheiro passou na mão de traficante, seja ele digital, físico, em espécie. O seu dinheiro passou na mão de traficante, passou na mão da corrupção do nosso... Não vou falar. Vocês sabem. Ficou não sei quanto tempo na cadeia. Então, passou... Eu oro por ele, eu oro todos os dias. Então, eu posso falar. Eu oro porque a graça visite ele. Você vê que eu já não sei se é ele ou se é um robô que está lá. Mas tudo bem, isso não é para outra história. Então, o nosso dinheiro passa pela mão de corrupção. 7 bilhões desviados dos aposentados. E tem gente querendo se aposentar e não consegue. Então, esse dinheiro que circula passa na mão do tráfico, da droga, da prostituição, da prostituta. Quando você traz a sua oferta ao altar, se traz 10%, Deus santifica os 90%.
Se você traz uma oferta, Deus santifica tudo que você tem, todas as suas propriedades, todos os seus bens. Cada oferta que você traz ao altar, Deus santifica. É por isso que Jesus confrontou os fariseus, os doutores da lei, porque ele sabia que essa noite a gente estaria reunido falando sobre isso aqui, porque nós viemos à casa de Deus para melhorar interiormente. Pelo menos essa é a minha visão. A gente vem na igreja para crescer por dentro. A gente não vem atrás de bênção, a gente já vem atrás de milagre. Tudo isso pode acontecer, Deus pode fazer. Mas nós viemos aqui para sermos transformados de glória em glória, para que reflitamos a glória dele. Amém? Vocês estão aí? Vocês não desistiram da fé? Estão tudo firme aí? Diga glória a Deus. Diga, eu estou aqui com uma motivação de ter uma boa aparência por dentro. Limpar o interior do copo. O que eu preciso fazer? Eu preciso me separar, me santificar. Eu preciso buscar a Deus fora daqui. Eu preciso ter tempo com Deus, tempo com a palavra. Preciso andar com Ele. Eu preciso não aceitar, porque tudo aquilo que você aceita, você não muda. Irmãos, quando o homem pecou, e Deus falou comigo esses dias aí, orando. Eu oro muito na praça aí, buscando e orando pela igreja, orando por todos vocês. Eu estava ali orando, Deus falou comigo. Por que o homem se escondeu? Porque quando a gente peca, nós fugimos da comunhão com o Senhor. Porque nós não nos sentimos dignos de estar com Ele. Foi isso que aconteceu com Adão. Os passos de Deus vêm. Ele ouve os passos de Deus. A gente conhece os passos de quem a gente tem intimidade. E ele fala: eu ouvi os teus passos no jardim. Fiquei com medo e me escondi. Eu sei que isso é uma coisa que acontece. É empírico, irmãos. Você acha que um pastor não falha, não peca, não tem pensamentos, não tem atitudes, não luta para viver o que prega? Se algum pastor bater no peito e falar: eu sou o homem mais justo da terra, fuja desse líder. Então, às vezes eu tenho que falar para Deus: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a gente tem atitudes que reprovam, muitas vezes nem o homem está olhando, ninguém sabe. Você está lá no seu quarto, você está sozinho, ninguém viu. O fato é que nós ainda hoje queremos se esconder de Deus. Mas a boa notícia é, quando o homem se escondeu, Deus foi até ele, foi buscar a ele, foi ministrar o coração dele e falar: quem te mostrou que estava nu? Já ensinei aqui. Quando Deus pergunta, não é para ele saber nada. Quando Deus pergunta, é para você responder para você mesmo. É ao Deus que dá a oportunidade da misericórdia. Talvez você entrou e falou: bispo, eu estou numa boa aparência, as pessoas me chamam, mas por dentro, bispo, você não sabe que minha vida não tem sido legal. Eu vi aqui, você está no lugar certo, porque a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, que precisam ser renovadas a cada dia e ser transformadas. E o único livro que tem o poder de trazer libertação: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a palavra de hoje é: se você buscar cura no seu interior, o seu exterior tem como consequência, as pessoas vão olhar e vão ver que você tem uma vida com Jesus. Elas vão perceber, porque uma pessoa que tem uma vida com Jesus, ela tem um comportamento de Cristo Jesus. Ela não aponta o dedo, ela não julga as pessoas, ela dá graça. Diga ao teu irmão assim: você dá graça? Você dá misericórdia? Se você dá misericórdia, você pode trazer o seu dízimo. Mas se você não dá misericórdia, não traga não. Não vai fazer efeito. Ah, bispo, você está falando contra o dízimo? Não, estou falando que tem coisa mais importante que o dízimo. Na verdade, você é uma coisa para você, minha visão: o dízimo é a coisa mais importante entre as menos importantes da igreja. Porque Jesus não morreu por um dízimo, Jesus morreu por vida. O mais importante, o que mais importa aqui são vidas sendo transformadas, curadas. É por isso que nós fazemos encontro com Deus, é por isso que nós temos veredas antigas, é por isso que nós vamos para tratar o cura interior, para limpar o interior do copo, para que o exterior seja refletido.
Quem tem máquina de lavar na sua casa? Levanta a mão. Quem tem máquina de lavar? Olha aí, quantas pessoas. Quando você usa aquele detergente especial e você tira o copo, o que acontece com o copo? Ele brilha. A Bíblia diz que brilha a glória de Deus sobre a nossa vida. Sabe? Vamos fazer aqui uma analogia. A Bíblia é esse detergente especial para o nosso interior, para que o brilho da glória não seja nosso, não seja o meu talento, não seja porque eu prego bem ou não prego, não seja porque eu canto bem, mas a glória brilha em mim por causa do meu interior transformado e um caráter em Cristo. E ainda que o exterior se corrompa, em Cristo Jesus, dia após dia, eu sou renovado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra?